Jeremias 18. Se você... Dá para colocar aí, Bi? Se não, acompanha aí junto com uma amiga, com uma irmã. 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Há esperança para mim e para você. Você pode dizer amém? Dá um sorriso para essa irmã e fala assim. Não precisa falar nada, só ri para ela e fala assim. Há esperança, mulheres. Quantas de nós carregam rachaduras que ninguém vê? Só você sabe. Já viu aquele ditado? Por fora, como que é? Por dentro, quebradinha. É um ditado, isso não é um versículo não, viu, irmãs? A gente bota o salto, a capa de supermulher, põe a mão no bolso, batom, plenas, por fora e por dentro, muitas vezes quebrado. Eu trouxe esses cacos de propósito. Aí eu peguei esse e tinha uma rachadura, um pedacinho. Aí a gente estava organizando aqui, o pessoal que me ajudou. Aí eles falaram assim, vamos pôr umas flores aí dentro. Eu falei, mas que sentido são as flores? Para o pessoal ver que eles falaram, mesmo com rachaduras, ainda é possível florir. Está rachado, irmã? Está doendo? Mas ainda há fruto em você. Há flores e depois de flores, frutos. As tuas rachaduras não determinam quem você é. As suas dores físicas, emocionais, espirituais, financeiras não definem quem você é. Os seus vizinhos não definem quem você é. Nem o seu marido e nem os seus filhos. Muitas vezes nós ouvimos palavras que nos racham, mas essas palavras não definem quem você é. Muitas vezes rachaduras são causadas por rejeição, na infância, na adolescência, na vida adulta, por perdas. Às vezes perdas financeiras, às vezes perdas familiares, às vezes por perdas de emprego, às vezes por perder alguma posição. Rachaduras vêm através das frustrações da vida. Ninguém foi frustrado aqui, né? Só eu. Quantas vezes a gente pôs expectativa em algo e uau, vai dar certo e aquilo te rachou. Muitas vezes os medos que nós temos de avançar, de investir em algo novo, de fazer determinadas coisas, o medo nos paralisa e nos causa rachaduras, a tal ponto de nós não conseguirmos acreditar em nós mesmos. As decepções também podem nos rachar. Às vezes achamos que estamos quebradas demais. Como eu falei aqui para vocês, falei, Senhor, não sei se as minhas rachaduras me permitem. Aí você está vendo, ó, se um dia você tiver a família assim, ó, eles vêm, eles tocam, eles cantam, eles botam tablet que está acabando a bateria. Olha, coisa linda. Coisa linda. Fofinho demais. Às vezes, nós achamos que estamos quebradas demais. Mas Deus nos formou. Aquele que te formou também é capaz de te restaurar. Deus é lindo, né, Edna?
É, Deus lindo. Ele não despreza vaso rachado. É lógico que eu vou pegar os meus amados que me ajudaram. Ele ainda pode fazer você florescer. E as tuas rachaduras podem parecer apenas um detalhe, deixando o vaso ainda mais bonito. O Deus que te criou é o Deus que te restaura. E pode fazer você florescer e tornar você bela e poderosa. Eu não vim aqui hoje criar uma emoção no seu coração, um sentimentalismo através da minha dor, de forma alguma. Mas eu quero dizer para você, amadas, Deus ainda conta comigo. Deus ainda conta conosco. A nossa missão na terra não acabou. Nós podemos estar, às vezes, um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais sentimental, às vezes dando um tempo para nos refazer, porque Deus tem esse poder, mas Deus ainda conta conosco, porque Ele está dizendo: eu pego as suas rachaduras e eu transformo você para a minha glória. Deus conhece as suas rachaduras. Eu posso olhar para vocês todas bonitas aqui, né, pomposas no culto de mulheres, e eu falo: nossa, cada mulher bonita, deve estar tudo certo lá com elas. Só que Deus sabe todas as suas rachaduras. Gente, eu não estou com uma rachadura aqui hoje. Eu tenho várias. Não vou contar hoje, que é muita coisa. Não, vocês vão embora. Mas tem muita rachadura nessa mulher que vos fala. Assim como eu sei que tem em vocês. Você pode falar que você não sabe a minha vida, pastora. Eu estou pior ainda. Deus conhece as tuas rachaduras. O que te quebrou? O que está fazendo você se sentir muitas vezes um nada? E Ele não se assusta com isso, viu? Ai, vou tentar esconder de Deus as minhas rachaduras. Ele sabe. E eu tenho uma novidade para você. Ele não se assusta. Ele não nos despreza. Ele não diz: você não serve porque você tem rachaduras. Você tem cicatrizes. Mas Deus te chama com cicatrizes. E te faz e te coloca de pé. E usa tuas cicatrizes para a glória dEle. Ele nos convida com amor, nos convida com carinho e refaz nas mãos dEle. Como Jeremias viu o oleiro refazendo o vaso, assim Deus te pega com carinho e te refaz. Essa é a promessa. Deus nos reconstrói. Esse é o poder do Deus que nós servimos. A rachadura é um ponto de cura, não de rejeição. Quando Deus vê uma rachadura em você, Ele não fala assim: não serve mais, joga fora. Não, Ele fala: vem para perto, que eu te ajudo. É ponto de cura, não de desprezo. Onde o mundo vê defeito, Deus vê potencial. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Onde todo mundo está apontando o dedo: alá, alá, alá. Deus está dizendo: vem cá, eu te acolho, eu te ajudo. Deus vê potencial em mim e em você, amadas. Deus não está te jogando fora. Não interessa. Você pode falar assim: porque você não sabe. Não interessa. Deus não te joga fora. Como vaso na casa do oleiro, às vezes precisamos ser amassadas. E amassar dói. Para então sermos refeitas de novo. Essa dor que muitas vezes nós estamos passando, por algum motivo, Deus está dizendo: está doendo, mas vai valer a pena. É no processo que o nosso caráter é formado. E a plenitude então começa a florescer. Plenitude é viver com propósito, mesmo com marcas. Plenitude das rachaduras, vou pegar aqui, lógico que eu fiz caquinha. Das rachaduras, a plenitude, olha, inteiro. É isso que Deus quer fazer. Catar nossos caquinhos.
Deus quer catar nossos caquinhos e nos transformar num vaso para a glória dele. Pode aplaudir, porque essa palavra é para nós. Plenitude não é perfeição, é estar inteira para a glória dele. Tá doendo, mas vale a pena porque ele vai te refazer. Plenitude é estar inteira, é saber que mesmo com rachaduras podemos ser cheios do Espírito Santo. Amadas, entenda uma coisa. Só não podemos ser usadas por Deus quando nós estamos contra os princípios da palavra de Deus. Estar rachada não significa que eu estou em pecado. É diferente. Porque se eu estiver fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, Deus não vai me usar. Ele precisa me tratar para depois me usar. Rachaduras é quando alguma coisa nos quebra, nos fere e nós estamos abatidos. Não é sobre pecado. Amém? Quando nós estamos em pecado, fazendo... O que é pecado? Pecado é sair do centro da vontade de Deus. Fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer. É contaminar o templo do Espírito Santo. Quando há pecado, Deus precisa também nos refazer. E enquanto nós estamos assim, Ele não vai nos usar, mas Ele vai tratar, Ele vai nos aperfeiçoar e vai nos fazer um vaso novo também. Amém? Nós podemos ser usados por Deus. A rachadura que você carrega pode ser o canal por onde a luz de Deus vai brilhar mais forte. Quando eu era mais jovem, não sou tão velha assim, mas também já não sou mais um bebê, eu ouvi uma história. E essa história eu guardei no meu coração. Eu já até falei em algumas ministrações anteriores, há algum tempo, sobre ela. Existia um homem. E esse homem, todos os dias, ele pegava 2 potes, 2 vasos. Um ele colocava no ombro esquerdo, outro ele colocava no ombro direito. E ele enchia esses 2 potes com água. E ele subia montanha acima, com os 2 potes cheios de água. O pote do lado esquerdo, perfeito. O pote do lado direito tinha uma rachadura. E conforme aquele homem subia a montanha, o pote com a rachadura ia pingando água na beira do caminho. Ao chegar, todos os dias, por meses, aquele homem fazia isso diariamente. E quando ele chegava lá em cima na montanha, o vaso rachado dizia: eu não sirvo para nada. E o pote inteiro se orgulhava: mas eu sirvo, eu estou cheio de água. E o pote rachado dizia: eu não sirvo, porque olha aqui, eu só tenho um pouquinho de água, porque a minha rachadura derrubou a água. Dias, dias e dias. E aquele pote se sentindo inútil. Certa manhã, o homem olhou para o pote rachado e disse assim: hoje, ao subir a montanha, você vai olhar para a direita e vai contemplar o caminho. E olhou para o pote inteiro da esquerda e disse para ele: hoje, ao subir a montanha, você vai olhar para o lado esquerdo e vai contemplar até lá em cima. Chegou lá em cima, o homem disse para o pote inteiro: você contemplou o caminho? E ele disse: sim, está seco, como sempre. Ele olhou para o pote rachado e disse assim: você olhou para o caminho?
E ele disse: seco? Não. Eu olhei e há grama, e há vegetação, e há flores. Está tudo tão verde, tão bonito. O homem olhou para o pote rachado e disse: sabe por que o seu lado do caminho está tão verde, tão florido? Ele falou: não faço ideia. Porque a sua rachadura permitiu que dia após dia, dia após dia, a água fosse caindo à beira da estrada. E aonde a água pingava, a terra era tratada, a terra era umedecida e era permitido que flores, vegetação, grama nascesse. Amadas, de repente você está se achando uma inútil porque você tem uma rachadura e está olhando todas as perfeições ao seu lado. De repente você olha para mim e fala: nossa, que mulher perfeita. Você olha para uma figura da internet e diz: nossa, que perfeição, queria ser como ela. E Deus está dizendo: você não precisa ser uma Carla, você não precisa ser uma Maria, uma Joana, você precisa ser você. Com rachaduras, porque quando você contemplar, o autor e consumador da fé vai usar as suas rachaduras, porque não foi você que floriu, mas você permitiu que a terra fosse cuidada, porque nas suas rachaduras ainda há virtude, porque um Deus que cuida de nós e nos capacita e nos ajuda, pega as nossas dores, pega as nossas rachaduras e faz florir o caminho até a montanha. Amada, em nome de Jesus, olha as suas rachaduras.